Escorpião, antes de você continuar ouvindo isso, para por um instante. Respira fundo, bem devagar, porque algo tentou te avisar nas últimas horas. E eu não estou falando de algo óbvio. Não foi uma mensagem, não foi uma ligação. Foi mais sutil que isso. Foi uma sensação. Talvez tenha sido naquele momento em que você ficou em silêncio, olhando para o nada, como se sua mente tivesse ido longe demais, sem você perceber. Ou talvez tenha sido um sonho, estranho, intenso, quase real demais. Um rosto conhecido, uma presença, alguém que você não esperava ver, mas apareceu. E quando você acordou, algo ficou. Não era apenas lembrança, era energia. Presta atenção nisso, porque esse tipo de coisa não acontece do nada. Escorpião, deixe eu te perguntar uma coisa e responde só para você mesmo. Nos últimos dias, você sentiu como se algo estivesse tentando te alcançar, como se houvesse uma conexão invisível, puxando você de volta para algo que você achava que já tinha passado. Talvez uma música tocou e trouxe uma memória forte demais. Talvez um nome apareceu, sem motivo, ou alguém comentou algo que mexeu com você mais do que deveria. E você tentou ignorar, mas não conseguiu, porque não era apenas lembrança, mas há algo que você ainda não percebeu. Isso não começou em você, começou fora. Existe uma energia em movimento e ela encontrou você. E quando isso acontece, não é coincidência, é sincronicidade. É o universo ajustando algo, reposicionando algo, preparando algo. Escorpião, eu vejo como se você estivesse caminhando por um caminho aparentemente tranquilo, mas, ao mesmo tempo, algo atrás de você começou a se mover. Uma presença, não ameaçadora, mas intensa, familiar, como se você já conhecesse essa energia, mesmo sem entender por quê. E ao mesmo tempo, à sua frente, existe uma espécie de névoa, um futuro ainda não totalmente claro, mas carregado de possibilidades. Você está entre dois pontos, entre o que foi e o que ainda não aconteceu. E é exatamente nesse espaço que as coisas começam a mudar. Presta atenção, porque quando o passado começa a se mover, é porque algo não terminou como deveria. E o universo não gosta de histórias incompletas. Escorpião, você pode até ter seguido em frente, pode ter tentado esquecer, pode ter se convencido de que aquilo já não importa mais, mas a energia nunca mente e ela nunca desaparece sem motivo. Ela apenas espera o momento certo para voltar. E agora, esse momento está se aproximando. Talvez você tenha sentido isso como um leve desconforto, como se algo estivesse fora do lugar. Ou talvez como uma saudade estranha, que não faz sentido, porque você nem estava pensando nisso antes. Mas de repente, está. E isso muda tudo. Escorpião, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Nem toda volta começa com uma ação. Às vezes, começa com energia, com pensamento, com intenção. Alguém pensou em você, mas não foi um pensamento leve, passageiro. Foi forte o suficiente para atravessar, para te alcançar, para tocar seu campo emocional. E é por isso que você sentiu. Mas há algo escondido. Essa energia não veio sozinha. Ela trouxe junto emoções não resolvidas, palavras não ditas, decisões que poderiam ter sido diferentes. E agora, tudo isso está começando a subir lentamente, como algo que ficou preso por muito tempo e finalmente encontrou uma saída. Eu vejo como se uma porta que estava fechada há muito tempo estivesse começando a se abrir, devagar, sem barulho, mas com intenção. E do outro lado dessa porta existe alguém, alguém que conhece você, alguém que marcou você, alguém que, de alguma forma, ainda está ligado a você. Presta atenção nisso, porque isso muda tudo. Você não está imaginando, você não está exagerando. Você não está criando isso na sua cabeça. Isso é real e está acontecendo agora. Escorpião, talvez você esteja tentando manter o controle, fingir que nada mudou, seguir com sua rotina, como se tudo estivesse normal. Mas no fundo, você sabe, algo está diferente, algo se aproximando, algo que ainda não se mostrou completamente. E o mais curioso é que essa energia
Não parece nova. Ela é conhecida, familiar, quase como se, no fundo, você já soubesse quem é, mas ainda não quer admitir. E isso é natural, porque quando algo do passado começa a voltar, nem sempre estamos prontos para encarar. Mas o universo não pergunta se você está pronto. Ele apenas move. Escorpião, há uma razão para essa energia ter encontrado você agora. Há um motivo para isso não ter acontecido antes. E há algo que está prestes a ser revelado. Mas antes disso, você precisa observar, sentir, prestar atenção nos sinais, porque eles vão continuar aparecendo, de formas diferentes, em momentos inesperados. E quando você perceber, já não vai ser mais apenas uma sensação. Vai ser real, muito real. Mas há algo que você ainda não viu. Essa conexão não é apenas emocional. Ela é mais profunda, mais antiga, mais forte do que parece. E o que está por trás disso não é apenas saudade, não é apenas lembrança. É algo que ainda não terminou. E agora eu vou te mostrar porque tudo isso começou. E quem está por trás dessa energia? Escorpião, agora começa a fazer sentido, não é? Aquela sensação, aquele aperto no peito, aquele pensamento que apareceu do nada. Não era apenas saudade, era um chamado, porque existe alguém que não conseguiu se desligar de você. E nos últimos dias, essa pessoa pensou em você com uma intensidade diferente. Não foi algo leve, não foi só uma lembrança passageira. Foi profundo, quase como um arrependimento silencioso, que finalmente ficou alto demais para ser ignorado. Presta atenção nisso. Quando alguém pensa em você com emoção verdadeira, essa energia não fica presa. Ela atravessa, ela encontra caminho. E foi isso que aconteceu. Mas há algo que você ainda não percebeu. Essa pessoa não está apenas lembrando de você. Ela está revivendo tudo. Cada momento, cada palavra não dita, cada escolha que poderia ter sido diferente. E isso está mexendo com ela, mais do que você imagina. Escorpião, eu vejo como se essa pessoa estivesse em um lugar quieto, talvez à noite, talvez sozinha, olhando para o vazio, mas com você na mente. E quanto mais ela tenta entender, mais percebe que não conseguiu te substituir. E isso muda tudo, porque não é sobre carência, é sobre consciência. Essa pessoa começou a perceber o valor que você tinha, quando já não estava mais presente. Mas presta atenção, nem toda realização vem cedo. Algumas chegam tarde, quando o tempo já mudou as coisas, quando você já não é mais o mesmo. E isso cria conflito. Eu sinto uma energia de hesitação. Essa pessoa quer se aproximar, mas não sabe como. Quer falar, mas não sabe se deve. Quer voltar, mas tem medo do que vai encontrar. Porque, no fundo, ela sabe que você mudou. E isso assusta, mas há algo escondido. Essa história não envolve apenas dois lados. Existe uma terceira energia. Alguém que observou você, em silêncio. Alguém que percebeu sua evolução, sua força, seu crescimento, e não gostou. Inveja, energia pesada. Mas calma, porque isso muda tudo. Essa energia não conseguiu te atingir completamente. Ela tentou, mas não conseguiu, porque você já não está na mesma frequência de antes. E isso te protege. Escorpião, o que está acontecendo agora é um ajuste, uma reorganização energética. O que é verdadeiro está sendo puxado de volta. O que não pertence mais está sendo afastado. E no meio disso, essa pessoa do passado está sendo trazida novamente para o seu caminho. Mas não da mesma forma. Nunca da mesma forma. Eu vejo como se um fio invisível estivesse sendo puxado novamente. Um fio que nunca foi totalmente cortado. Ele apenas ficou adormecido. E agora voltou a vibrar. Presta atenção, porque isso ainda não é a parte mais importante. Essa pessoa não está voltando apenas por sentimento. Existe algo que precisa ser resolvido. Uma conversa que não aconteceu. Uma verdade que não foi dita. Um pedido de perdão que ficou preso. E enquanto isso não acontecer, essa energia não se fecha. Ela continua, voltando, insistindo, aparecendo de formas diferentes. Talvez você já tenha sentido isso antes. A sensação de quase
de algo que parecia que ia acontecer, mas não aconteceu. Agora é diferente. Agora está mais próximo, mais alinhado, mais inevitável. Mas há algo que você precisa entender com clareza. Nem toda volta é para ficar. E isso muda tudo. Eu vejo essa pessoa tentando se aproximar devagar, observando suas redes, pensando em você, criando coragem, mas ao mesmo tempo lutando contra o próprio medo. Medo de rejeição, medo de não ser bem-vinda, medo de perceber que perdeu você de verdade. E isso está atrasando o movimento, mas não por muito tempo, porque a energia está pressionando. Escorpião, há um ponto em que a pessoa não consegue mais fugir do que sente. E ela está chegando nesse ponto, e quando chegar, ela vai agir. Mas presta atenção nisso. O que ela vai trazer não é apenas presença, é verdade. E essa verdade pode surpreender você, pode mexer com você, pode até confundir você por um momento, porque nem tudo vai ser exatamente como você espera. Mas há algo escondido. Essa situação não é apenas sobre o passado, é sobre quem você se tornou. Porque se isso tivesse acontecido antes, você reagiria de outra forma. Mas agora, você tem mais controle, mais consciência, mais poder. E isso muda completamente o resultado. Escorpião, existe uma porta que está se abrindo. Lentamente, do outro lado, está essa pessoa. Mas também está uma escolha, a sua escolha. E o mais importante, você não precisa correr. Não precisa decidir agora, porque algo ainda vai acontecer. Algo que vai mostrar claramente o que essa pessoa realmente quer. E isso ainda não foi revelado completamente, porque existe um detalhe silencioso, que pode mudar tudo. Escorpião, agora você está pronto para ver o que estava escondido. Aquele detalhe silencioso que você ainda não tinha percebido. É que essa pessoa nunca te esqueceu de verdade. Mas não é só isso. Ela tentou seguir em frente. Tentou construir algo novo. Tentou se convencer de que tinha superado você. Mas toda vez algo faltava. E esse algo era você. Presta atenção nisso, porque isso muda tudo. Essa volta não está acontecendo por impulso. Não é carência. Não é solidão. É reconhecimento. É quando alguém finalmente entende, tarde demais, o valor do que perdeu. E agora, essa pessoa está em um ponto onde não consegue mais fugir. Eu vejo claramente ela olhando para trás, revendo tudo, percebendo os erros, as atitudes, as escolhas. E principalmente, o momento em que deixou você ir. E isso pesa, mais do que você imagina. Mas há algo escondido. Essa pessoa não está voltando como antes. Ela mudou. E você também. E é exatamente isso que torna esse reencontro tão poderoso e ao mesmo tempo tão delicado. Escorpião, presta atenção. Se essa pessoa tivesse voltado antes, você teria aceitado sem pensar. Mas agora, você sente diferente. Você observa mais. Você questiona mais. Você não se entrega tão fácil. E isso muda completamente o destino dessa história. Porque agora, não é mais sobre sentir. É sobre escolher. Eu vejo esse momento como um encontro de dois caminhos que se afastaram e agora estão se cruzando novamente, mas não no mesmo ponto, em outro nível, mais alto, mais consciente. E isso muda tudo, porque agora existe verdade, mas também existe uma decisão. E essa decisão é sua. Escorpião, nos próximos dias, algo vai acontecer e não vai ser sutil. Vai ser claro, direto, inconfundível. Pode ser uma mensagem inesperada. Pode ser uma tentativa de contato. Ou até mesmo um encontro que parece coincidência. Mas não é. E quando isso acontecer, você vai sentir na hora aquela mesma energia, mas mais forte, mais presente, mais real. E você vai lembrar que já sabia, porque o universo já tinha te mostrado antes. Presta atenção nisso, porque esse é o momento em que tudo se alinha. Mas há algo que você precisa guardar. Nem toda volta é para continuar. Às vezes, é para encerrar com consciência. Às vezes, é para liberar de vez. E às vezes, sim, é para recomeçar de forma diferente.
Mas agora, você não entra mais cego, você entra consciente. E isso muda completamente o resultado. Escorpião, você não é mais a mesma pessoa. Você passou por coisas que te transformaram. Você aprendeu, mesmo sem querer. Você cresceu, mesmo na dor. E agora, você está mais forte do que nunca. Nada pode parar, nada pode quebrar, nada pode fazer voltar a ser quem você era antes. Porque você evoluiu. E isso, ninguém tira de você. Presta atenção nisso. Se essa pessoa voltar, ela vai encontrar alguém mais firme, mais seguro, mais difícil de conquistar. E isso pode surpreender. Porque antes, você talvez esperasse. Agora, você escolhe. E isso muda tudo. Escorpião, existe algo muito maior acontecendo aqui. Não é apenas sobre essa pessoa. É sobre você perceber o seu valor. Perceber que você nunca precisou de ninguém para ser completo. Que quem quiser ficar, precisa estar à altura da sua energia. E quem não estiver, simplesmente não permanece. E isso é poder. Nos próximos 3 dias, um sinal vai confirmar tudo isso. E quando acontecer, não ignore, não duvide, porque você vai sentir, no fundo, que é real, que é verdadeiro, que faz sentido. E naquele momento, você vai entender porque tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Escorpião, o que é seu nunca se perde, só se transforma. E o que está voltando agora não vem para te confundir, vem para te mostrar o quanto você mudou, o quanto você cresceu, o quanto você se tornou alguém impossível de ignorar. E no final, você vai perceber que o maior reencontro não foi com essa pessoa, foi com você mesmo. O universo te escolheu. Agora é a tua vez.